Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Sungrow Talks, agora de temporada nova, com os nossos parceiros aqui, que acabam ajudando a gente aí em diversos eventos e também aqui no nosso projeto de podcast. Eu sou Eduardo Martinesco, do time de marketing aqui da Sungrow. Eu estou aqui nessa mesa de podcast com outras pessoas que eu quero que você apresentem agora. Oi pessoal, eu sou a Carol, também faço parte do time de marketing e hoje a gente está com um convidado muito especial, o André da empresa Lagotela. André, fique à vontade para se apresentar. Tudo bem, gente? Bom. Primeiramente, satisfação estar com vocês aqui nessa temporada nova, né? Nós, a Lagotela, já nos conhecemos desde os primórdios aí da energia solar no Brasil, né? Sempre trazendo aí umas ideias de conceitos, né? Na verdade, de segurança, conceitos de energia limpa e de energia renovável. E vamos junto bater esse bate-papo aqui para a gente trazer sempre o que há de mais contundente e que há de mais novo no nosso mercado. Legal, obrigado de novo por ter aceitado o convite aqui. E a gente pode começar pelo começo, né? A gente fala sobre o mercado brasileiro. Eu queria que você falasse para a gente qual que é a importância do investimento em segurança nos dias de hoje. Bom, Eduardo, a gente, como vem lá dos primórdios da construção, né, desse projeto de fotovoltaica no mercado brasileiro, a gente sempre trouxe, do primeiro projeto até hoje, a gente vem sempre trazendo para os nossos clientes o conceito de que segurança é uma ideia, né, é um conceito muito mais psicológico do que físico, né? Então, assim, eu lembro que no primeiro projeto que a gente fez, que foi ali no sul da Bahia, a gente já desenvolveu com o cliente lá um conceito que a gente trazia muito do óleo e gás, que são barreiras duplas de segurança. Então, a gente trazia uma barreira interna com um tipo de material fechado com uma trama losangular e uma barreira pérfuro-cortante, porque aí a gente conseguia inibir essas pessoas de passarem, né, para áreas mais críticas do projeto, ou para áreas com maior valor agregado, e uma barreira externa, que era uma barreira de perímetro mesmo, era uma barreira de delimitação daquela área, né? Então, o nosso conceito, enquanto Lagotela, de fechar e de proteger patrimônios, ele vinha sendo discutido. Só que isso, uma hora, a conta não fecha, né? A conta do solar, ela veio declinando em termos de CAPEX e depois em termos de OPEX, né? Então, a gente acabou se adaptando às necessidades do mercado. Só que isso, numa determinada razão, a planilha do Excel ela não consegue conversar com a planilha de obra, né? Com a planilha executável e com o CAPEX esperado daquele projeto. Então, a gente acaba adaptando, fazendo sugestões para os nossos clientes de melhorias, troca um mourão que é de concreto por um metálico, a gente vai melhorando essa relação aí de custo-benefício para garantir que a gente tenha uma vida útil longa e também uma sensação de segurança aliada muito eficiente, né, para o projeto como um todo. Legal. Só para complementar também, é muito interessante ver que o mercado de energia solar, ele acaba, a cada ano a gente brinca que ele evolui 5 anos, né, porque de tecnologia, sim. Isso também, então, chega em vocês na parte daí de segurança. Isso para nós foi uma realidade quase que exponencial, do mesmo tamanho do mercado que a gente viveu de 2017, 2018 até 2025, né? A gente fala que em 10 anos, praticamente, a gente não evoluiu os 10 anos em si, né? A gente evoluiu quase 50 anos. A gente saiu de uma matriz elétrica brasileira onde a gente era 0, alguma coisa para a gente ser o segundo, e eu acredito que até 2030, no máximo, a gente vai ser líder, com certeza, né? A gente vai estar numa vertente, a gente vem nessa vertente de desenvolvimento, tanto para GD quanto para GC, muito ampla, né? Se a gente procurar todos os dados de evolução de infográfico da AB Solar, de projeções da Bloomberg e de todos os outros índices que a gente vê que estão no pipeline de projetos, a gente vê que o espaço de tempo que a gente vai atingir a liderança de energia fotovoltaica ela é muito curto. Agora, se você aliar isso com soluções de tecnologia e com implementos de durabilidade dos materiais, a gente vai ter uma solução que poucos parceiros e poucos fabricantes, né, e poucos desenvolvedores vão sobreviver no mercado. Eu acho que a Sungrow, assim como a Lagotela, a gente
tem uma trajetória por trás, né? Assim, a gente não vem do mercado de solar, a gente não nasceu exclusivamente nisso e a gente vem se adaptando para essa realidade e, obviamente, os produtos e as soluções que a gente vai trazendo vão também se adaptando para isso. E, acima de tudo, né, a capacitação de mão de obra para a aplicação desse material em campo, ela tem sido, assim, um vertente de muita influência, né, no nosso custo final de CAPEX de obra, né? Então, a gente vem um passinho depois de vocês, né? Vocês, enquanto módulos, inversores e trackers, vêm numa curva A, a gente vem logo na curva B ali e logo no item muito crítico. Então, a gente já traz isso para a realidade de agregar tecnologia, agregar conhecimento técnico e agregar capacitação profissional, é algo que são 3 vertentes que a gente costuma falar que é o bom, bonito e barato. A gente não vai conseguir as 3 coisas, né? Então, assim, para conseguir uma das 3, a gente vai ter que se aliar com vertente de tecnologia, com vertente de produtos mais adaptados para a realidade do mercado. Legal. André, e qual o atual panorama de sinistros em usinas solares no Brasil hoje? Infelizmente, ela é um panorama mais longe do ideal do que a gente vê na planilha do Excel, né? Então, assim, quando a gente faz a projeção de uma usina, a gente não espera contar com um roubo de cabo de 60 centímetros, né? Que é o cabo de ligação de módulo e de tracker. Hoje o índice de roubos disso nos últimos 10 anos, e aí a gente tem até um estudo disso pela Polícia Militar do Estado do Paraná, que demonstra, né, efetivamente, que próximo de todas as áreas urbanas, a gente tem um índice de maior furtos, né? As maiores áreas de furto próximas de áreas urbanas, muito alto. Então, assim, a gente tem aliado com os nossos clientes soluções que, quando a gente está muito próximo de áreas periféricas ou de áreas muito próximas de centros urbanos, a gente tem realizado as soluções de barreiras duplas ou de somente uma barreira pérfuro-cortante. A gente tem agora um caso de um exemplo de um cliente nosso em região metropolitana de Belo Horizonte, ali em Matozinhos, que é assim, quase que do lado de Belo Horizonte mesmo. O cliente fez uma barreira inteira de 4 quilômetros de barreira pérfuro-cortante para que não houvesse roubo na usina dele. Então a gente teve uma solução assim, completamente atípica do que a gente já estava fazendo, mas o cliente, cansado de tanto roubo, falou: não, peraí, vamos encaixar aqui, porque não tá rolando, assim, a conta minha não está fechando. E geralmente são clientes que trabalham no segmento de GD, né? E aí é investimento da assinatura, o cara já tem um CAPEX desse tamanhozinho, ele vende energia baratinha, uma conta na hora não fecha. Aproveitando, vamos falar um pouquinho de cercamento, né? Eu gostaria de saber por que o cercamento inteligente ele vai além de uma exigência legal. É um pouco daquilo que eu estava falando, né? É um pouco da barreira psicológica, né? Então, assim, eu costumo dizer que quando a gente vai para um sítio, quando a gente vai para uma área rural, ou quando a gente vai para uma área industrial, a gente tem hoje a percepção de que áreas possíveis e áreas não possíveis de serem acessadas, né? Vamos dizer assim. Eu costumo dizer que a gente, enquanto Lagotela, a gente vem de uma trajetória de obras de infraestrutura, de obras industriais e de obras logísticas. E as obras de infraestrutura, majoritariamente, quando a gente vai acessar a área de um aeroporto, a gente tem que passar num raio-x. Quando a gente vai acessar uma área industrial, a gente tem um controle de acesso daquela área industrial. E quando a gente vai acessar uma área logística, muitas das vezes a gente tem cofres de segurança, a gente tem áreas que são muito críticas para as operações logísticas. E as áreas de usinas solares, eu costumo dizer que elas têm o mesmo conceito, né? Só que a gente vai direto reunindo as 3 características, né? A gente reúne a área crítica com a área de proibido acesso, com a área de extrema crítica mesmo, né? Que é áreas onde estão os equipamentos mais nobres, né? Os equipamentos mais ricos daquela usina. Então, quando a gente passa isso para uma ideia de um conceito psicológico mesmo, né? O conceito de uma barreira ali que é quase que invisível, né? A gente tem que estar atento para que essa noção de robustez, essa noção de rigidez da estrutura, ela esteja aliada com o pensamento que a bandidagem, ao mesmo tempo do lado de lá, está pensando, né? Então, assim, ao mesmo tanto que a gente avança e evolui,
A tecnologia de furto, ela também avança na mesma proporção. Então, a gente vai trazendo essa realidade hoje para o nosso mercado e vai adaptando com produtos mais rígidos, materiais perfuro-cortantes e tantas outras situações. Essa é até a próxima pergunta, que quais são as tecnologias hoje que a Lagotela utiliza de cercamentos inteligentes? A Lagotela hoje é uma empresa 100% verticalizada no ponto de vista de gestão de todos os nossos insumos, né? Então, eu tenho o fornecimento de matéria-prima pela usina, e aí você só tem basicamente 3 grandes usinas de trefilagem no Brasil, né? Que fornecem fio máquina e materiais para beneficiamento em quase todos os fabricantes. E aliados a isso, o que a gente garante hoje? A gente está garantido bitola de arame, a gente tem garantido qualidade de revestimento, nosso portão e todos os itens acessórios. A gente trata o material com pintura eletrostática de fábrica e a pintura é toda verticalizada dentro da nossa estrutura. Então, eu não tenho nenhum fator externo que controla a qualidade dos meus equipamentos e dos meus materiais aplicados. Então, eu consigo garantir rastreabilidade de toda a cadeia de matéria-prima do material e também aliar essa rastreabilidade com o beneficiamento de materiais, né, que é feito interno. Então, eu consigo beneficiar e rastrear medir todos os KPIs de indicação. Então, a hora que sai um material para a gente aplicar em campo, a gente tem exatamente todo o caminho crítico que ele fez dentro da nossa fábrica e todos os testes que a gente fez de resistência e de durabilidade daquele material para garantir que o cliente tenha um custo muito menor de aplicação, né? Ou que a gente consiga aplicar em campo com o menor prazo possível, que é um outro item muito crítico na nossa situação, né? Então, basicamente, a gente alia um pouco de rastreabilidade com a qualidade que a gente tem no nosso processo interno. Legal. E pensando em GD e GC, quais são os principais riscos, né? Além do furto? Olha, a gente tem uns riscos aí que são inerentes, né? Assim, a gente, quando fala de controle de acesso, inclusive, é um item muito crítico que a gente traz hoje para a nossa realidade, que os nossos clientes hoje têm tido uma demanda muito particular nesse sentido, né? O pessoal tem cada vez mais restrito as empresas e parceiros autorizados a acessarem as áreas com maior criticidade de todas as usinas ou de todos os processos ali necessários. E aí, quando você implanta um sistema de monitoramento de uma usina e por qualquer motivo você identifica uma fileira de tracker performando mal ou um inversor performando mal, hoje o cliente quer transferir um pouco dessa responsabilidade para a gente, né? Então, ele transfere a responsabilidade para vocês da Sungrow falando que o inversor não está performando, ele transfere a responsabilidade para o fabricante de módulo falando que aquele tipo de perfil de módulo não está adequado para o processo, ele transfere para o tracker e ele vai meio que em cadeia rastreando o processo como um todo, né? Então, quando chega na gente, é geralmente assim, mas por que você não trouxe o fornecedor junto de CFTV? Por que você não trouxe o fornecedor junto de controle de acesso? Por que você não trouxe o fornecedor junto de fibra ótica sensitiva? Então, a gente tem aliado as nossas soluções com os fornecedores que trabalham com essas áreas críticas em todos os nossos parceiros, para que a gente possa garantir uma maior assertividade para os nossos clientes e para que ele tenha uma ideia um pouco mais limitada, né? Para que aquilo não se transforme em algo... uma empresa que tem uma limitação de controle possa transferir para todos os funcionários daquela empresa, né? A gente não sabe com quem a gente está lidando hoje, então o pessoal tem conseguido garantir um pouco desse acesso. Legal, a gente falou um pouquinho sobre a evolução tecnológica e eu gostaria de saber como que essa evolução ela tem mudado o jeito de proteger as usinas solares, principalmente com sensores, CFTV e a integração digital. Olha, engraçado que a gente já vem há alguns anos com um parceiro já bem definido, né? Inclusive a gente vai estar com ele na Intersolar esse ano novamente. É um parceiro que já atua em áreas críticas de perímetros de segurança já há algum tempo. Então ele traz um track record de grandes projetos e também um track record de evolução, de desenvolvimento de produtos, né? De gama de produtos para tecnologia,
que são aliados da nossa solução, né? Então, hoje a gente tem fibra ótica sensitiva, que é quase que por sensor de movimento. A gente tem fibra ótica sensitiva, que é presa na nossa estrutura. E a gente tem câmera térmica de segurança, que é uma aliada hoje para que a gente possa identificar por GPS e por geolocalização, né, a área crítica daqueles projetos ali. Então, eu vou citar uma situação que a gente teve aqui em particular, né? Mas a gente tem um cliente que é no interior do Paraná, que ele teve um problema assim, de 4 roubos na mesma usina, em questão de 2, 3 meses, sempre na mesma área. E ele não conseguia rastrear qual era o problema, porque a fibra ótica funcionava, ele tinha lá uma barreira de segurança de um alambrado, depois por dentro ele tinha uma barreira de segurança de uma concertina, e enterrado ele ainda tinha uma viga de concreto baldrame, né? Uma viga estruturante. E ele não conseguia entender o porquê que aquilo não funcionava. Então ele colocou câmera térmica de movimento, ele conseguiu pegar a primeira vez. Ele conseguiu colocar a câmera térmica pela segunda vez. Na segunda vez, ele percebia que o bandido entrava sempre pelo mesmo vão. E aí ele não conseguia entender o porquê que a câmera pegava o bandido só no momento que ele passava para dentro. A solução que a gente apresentou foi, vamos passar a fibra ótica do lado de fora, enterrada no solo, porque aí qualquer sensação de movimento que houver num perímetro ali de 10, 20, 30, 40 centímetros de afastamento da cerca, ele vai ter um sensor de movimento e vai conseguir localizar rapidamente. E aí ele colocou uma sirene de segurança. Olha, área protegida, não invada, área você está sendo monitorado e qualquer outro tipo de aviso nesse sentido. Colocou uma sirene e um refletor. Então, a hora que o bandido ia para acender, acendia uma luz gigante em cima do cara, tocava uma sirene e ele ainda colocava lá assim, ué, 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 aquele barulho, assim, de, olha, a polícia está vindo a caminho, por favor, se afaste, aqui é uma área de segurança. E aí ele acabou garantindo que essa barreira ficou um pouco psicológica, né? E muito mais psicológica do que efetivamente de tempo de reação, de chegada de autoridade e tudo mais, e chegada do próprio sistema de vigilância ali que ele tinha no perímetro da usina, mas ele conseguiu garantir que a gente tivesse uma evolução de, primeiro, uma barreira de alambrado, depois ele enterrou, porque a pessoa puxava de baixo para cima, depois ele colocou uma concertina lá de dentro, depois ele colocou uma câmera térmica e, por fim, ele chegou na fibra óptica sensitiva, que era uma solução que ele poderia ter adotado em conjunto com a cerca. Então, a gente, quando traz esse tipo de solução para o nosso cliente, a gente vai muito de encontro com a necessidade que a gente está identificando de campo. Essa era uma necessidade, em particular, em uma região aqui no interior de São Paulo, mas ela pode ser aplicada em diversos tipos de usinas, em diversas soluções. A gente tem visto soluções agora em cima de telhados que o pessoal faz uma barreira em volta da cobertura ali, né? Com uma concertina que vai fechando em volta do perímetro do telhado inteiro, porque o pessoal está entrando para roubar módulo. Nossa. Então, assim, o pessoal entra, rouba o módulo. Ah, não roubou o módulo não, mas roubou um microinversor, acabou o sistema do cara. Então, assim, e de uma residência, que às vezes a pessoa faz ali um financiamento por longo prazo, ou está trabalhando aquilo, né, está ainda em recuperação do investimento, aquilo faz toda a diferença no payback do projeto, né? Com certeza. E assim, é engraçado isso, e eu vou só completar aqui para falar com vocês, que assim, um cliente aqui em São Paulo chamou a gente esses dias para fazer uma barreira de 2 metros em cima de um telhado. Eu quero que faça 3 fileiras de concertina de 60 centímetros de altura cada uma espaçada para o bandido não entrar aqui dentro. A gente falou, mas qual que era a razão, né? Ele falou, olha, eu tô cansado, já roubaram 5 microinversores em cima do meu telhado. Caramba. Porque é algo simples, o cara chega lá, desconecta. Se ele tiver um parceiro que fica embaixo vigiando a polícia, lá em cima o cara entra, tira um microinversor e sai carregando na maleta de notebook. O que você está fazendo? Sou trabalhador, entendeu? Assim, então, chega a ser... eu diria que chega a ser uma situação completamente atípica do que a gente tinha quando a gente pensa em um sistema fotovoltaico para uma residência. Mas eu acho que muito em breve a gente vai ter mais soluções de segurança sendo aplicadas para GD
do que para a GC, né? GC a gente tem já diversas ações que são feitas, monitoramento e etc. Mas para o GD vai começar, a gente vai ter uma solução que a gente vai ter que dar mais um passinho para frente, entendeu? Não, e até você estava falando, isso acaba me remetendo que é uma questão de segurança, não é só, tem um investimento, tem ali, né, a pessoa que tem um payback, mas para a própria pessoa que invade, que rouba, é uma questão de segurança, porque são equipamentos elétricos, né? Sim, então sim. A chance daquilo dar um curto, de, enfim, acabar machucando mais pessoas ainda, também é sério, né? A gente costuma falar que é o seguinte, a gente tem dois tipos de gente, né? A gente tem os que são normais e os que são malucos, né? E os que são malucos, é difícil você medir o tamanho do risco que aquilo oferece, né? E a gente teve um caso que, assim, foi completamente atípico para a gente, que a gente fez mais recentemente, né? Uma intervenção ali no aeroporto de Campinas, e dentre uma das intervenções do aeroporto, o cliente pediu para que a gente fechasse uma barreira que é íngreme, uma barreira extremamente vertical. A gente não entendia o porquê. Ele falou, olha, eu quero que você coloque uma concertina aqui para que ninguém escale. E falou, mas qual a razão? Aí ele, não, eu vou te mostrar aqui. Ele pegou um vídeo e mostrou para a gente de um maluco que subiu a estrutura do aeroporto, sentou lá em cima na estrutura do telhado e falou, eu vou me jogar daqui de cima. Imagina esse risco para uma área aeroportuária controlada, cheio de pessoas, e esse cara está lá dentro com algum elemento que não poderia estar, né? Ou está em alguma área que não poderia estar. E isso virou uma criticidade, assim, absurda. Porque todos os nossos projetos de logística, agora o cliente quer que faça um fechamento em volta de toda a portaria do empreendimento com uma cerca de segurança para que ninguém suba em cima da portaria e pule lá de cima. Aí a gente fala assim, mas a que ponto nós estamos chegando, né? Nós estamos chegando no ponto de gente normal ou de atrocidades fora da casinha? Eu acho que na energia, né, renovável e também nos conceitos que a gente tem hoje de GD, né, a gente vai chegar em algum ponto que a gente vai ter que também analisar. Espera aí, se realmente o meu módulo ele oferece um risco para as pessoas? Não. O meu inversor ele oferece um risco para as pessoas? Não, ele não oferece risco. Então a gente vai ter que começar a se preocupar com fatores que não estão no nosso radar ali e que vão fazer parte do desenvolvimento tecnológico como um todo, né? Assim, a gente vai ter uma evolução disso do ponto de vista dos fabricantes olharem e do ponto de vista dos instaladores também pensarem. Aqui eu não posso colocar cabo de alto valor agregado porque ele fica exposto, ele oferece risco para as pessoas que estão aqui. E você já imaginou se alguém entra e pula dentro da sua casa? Assim como a gente tem um bandido que hoje te aborda no sinal, o cara vai começar a entrar dentro da sua casa para roubar um microinversor que ele sai carregando na maleta. Então você tem algum projeto de energia solar que você viu e falou assim, isso é um modelo mesmo para o setor no quesito de segurança? Bom, a gente tem um projeto ali no norte de Minas, mais especificamente em Janaúba, que a gente tem uma entrega lá de 1,6 GB de energia. O maior projeto instalado no país, né? E a gente fez lá um perímetro de 187 quilômetros de cercamento. Então, assim, se você parar para pensar em linha reta, eu estou falando de um perímetro muito, muito grande. E o cliente lá teve algumas preocupações que são muito tocantes no ponto de vista de menor custo de OPEX e de aliar, né, toda a nossa solução com soluções que sejam de menor custo operacional para ele. A gente tem lá material galvanizado a fogo 100% de fábrica, então a gente tem uma resistência, um índice de resistência desses materiais às intempéries da natureza, especialmente pelo calor muito excessivo lá e pela época de chuvas lá, que é muito inconstante, mas também muito volumétrica. Então, o cliente conseguiu aliar as duas situações a uma resistência de material. Em paralelo, ele aliou todo esses 187 quilômetros com câmeras de alta definição termográficas, com solução de monitoramento física mesmo, né, com um guarda ali que monitora, lá são 28 usinas, e também com solução de fibra sensitiva que é presa na estrutura. Então, quando a gente vai aliar a solução
de durabilidade, de resistência do material, de distribuição geográfica, né? Assim, uma área muito grande, e de eficiência do projeto, talvez a gente tenha um dos melhores índices de eficiência que a gente conhece, né? Não sei se é o melhor índice hoje de entrega de energia de disparo de energia no sistema, porque a gente tem a questão do curtailment que está aí pegando para todo mundo, né? Mas em termos de volume de projeto e de entrega, talvez seja um projeto que a gente ficou lá 3 anos entregando uma solução que a gente praticamente ensinou o cliente a operar aquele sistema, aquele modelo. A gente desenvolveu todas as soluções de portão, foi onde a gente teve o maior ganho de valor em termos energéticos, né? E em termos de, não ganhos em termos de energia, né? Mas vamos falar assim, ganhos em termos de qualidade daquele produto ali que a gente fez, que tenha sido, assim, talvez um marco que a gente tenha tido na Lagotela. E aí eu vou aproveitar para fazer um merchan, né? Que assim, não custa, né? Mas a gente, só para a gente ter uma questão de comparação, a gente tem aí hoje algo em torno de 53 gigas aportados, né? Dentro do sistema como um todo, mais ou menos aí em torno de 17, 18 gigas de GC, e a gente pode garantir que hoje em torno de 7 a 8 gigas estão cercados com soluções da Lagotela. Então é uma solução muito robusta, a gente tem muita expertise nesse sentido. A gente avançou com o setor à medida que ele foi exponencial para cima. Muito bacana. Legal, vou aproveitar a sua deixa também para falar da nossa parceria entre Sungrow e Lagotela. Claro. Eu gostaria de saber como a integração do cercamento com as soluções Sungrow, como inversor, monitoramento, pode garantir mais segurança, eficiência e qual que é a importância dela para essa segurança? Carol, sem dúvida, a gente está aliando 2 empresas muito comprometidas com a entrega de valor para o cliente, né? Então, assim, a gente, enquanto a gente vê na Lagotela, né, essa entrega de resultado, em majoritariamente quase todos os projetos que a gente vai, ou o cliente é Sungrow, ou o cliente deixou de comprar Sungrow por algum motivo muito pequeno. Muito pequeno e, assim, às vezes um motivo que não é só o preço ou não é só a entrega, às vezes é um acordo comercial e a gente tem que entender que a gente não vai ter todos os negócios também, né? Isso faz parte do jogo. Agora, sem dúvida, assim, o que eu diria que seja o marco das 2 empresas seja o comprometimento com a entrega final com o cliente, né? A Sungrow tem lá o seu centro de referência de OEM e de referência de pós-venda, e a Lagotela traz esse mesmo track record, né? Então, a gente construiu uma história para o solar que ela é muito sólida, que ela é muito resiliente do ponto de vista de negócios, né? E de track record, de todos os... de robustez daqueles negócios que a gente desenvolveu. E ela é muito perene, né? Porque a gente se espera ficar alguns anos ainda vendendo microinversor, vendendo inversor, vendendo cercamento, vendendo todas as soluções e garantindo para os nossos clientes entrega, resultado e, literalmente, confiança. Legal. E bom, André, a gente está chegando já próximo ao fim do nosso bate-papo. Eu queria que você passasse uma mensagem aí para quem está pensando, né, em investir aí em segurança em usinas solares. Que dica você daria? Que mensagem você gostaria de passar para essa pessoa? A gente costuma dizer que é o seguinte: energia solar é energia limpa, energia segura e energia renovável, né? Então, assim, se você pegar esses 3 vertentes de energia limpa, aliar com soluções que sejam 100% financiáveis e bancáveis, com soluções renováveis e que garantam confiança para os clientes finais, né? Confiança que eu digo não é só o momento de entregar produto, não é só o momento da gente fazer a aplicação, é o momento na hora que não está entregando energia lá, o cliente liga e fala assim: tem um roubo aqui, venha ajudar a tratar. O Sungrow tem uma questão aqui do seu micro que não está performando legal, vem garantir para mim a assistência técnica. Então, assim, a gente tem que trazer essa realidade cada dia mais para as nossas estratégias comerciais, para os nossos alinhamentos de marketing, de assistência,
de pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? E de todas as linhas que a gente vai ainda trazer para o mercado como novidade ou como complemento de tecnologia do que já existe, né? Então, a gente... acho que o que eu diria, a palavra para todo mundo é confiança, né? E a palavra confiança, ela tem praticamente uma chave única. A chave única é aliar um fornecedor de qualidade para todos os itens de curva A, um fornecedor de qualidade aceitável, né? E de confiança para o nível de curva B, e gente capacitada, com formação técnica adequada, para fazer depois o AIM, que aí é a curva menor e que não está lá na planilha de Excel, não está em lugar nenhum, que a gente percebe entrega de valor para os nossos clientes. Então, dito isso, a melhor dica é entre em contato com a Lagotelo e com a Sangrou. Opa, né? com certeza, pessoal. Não esqueçam. Não esqueçam e não deixem de falar sobre essas mudanças, né? Garantindo sempre fornecedores que tenham estrutura, que tenham confiança e que transmitam essa mensagem de renováveis, né? Por muito tempo. Legal. Quer passar o site da Lagotela, as redes sociais? Redes sociais é lagotela.cercas. A gente também tem LinkedIn. A gente tem o site da Lagotela, é lagotela.com.br. E depois eu vou deixar para vocês também o QR Code com os contatos aí de quem precisar, né? A gente coloca na tela, né? De quem precisar falar com a gente, aí a gente está sempre à disposição lá, não só para soluções de energia renovável, mas para todos os tipos de soluções de cercamento que serem necessárias. E o da Sangrou, né? Acho que todo mundo pode repetir, falar, né? Porque quase ninguém conhece. É isso, André. Muito obrigado pelo seu tempo. Como o André falou, né? A gente posta nas redes sociais nossos eventos. Evento de BES vai acontecer em outubro, de distribuição vai ser em novembro. Então sigam a gente nas redes sociais, da sangrou.brasil. E queria agradecer mais uma vez, André, Carol também. Obrigado por mais um episódio gravados aqui no Satisfação. Sangrou Talks. Conta sempre com a gente.